Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, em que a Sociedade Espírita Jesus, através das suas redes sociais, do seu canal no YouTube, nos proporciona para que aqui juntos possamos não só aprender um pouco mais, mas também aproveitar desse momento em que damos uma pausa às preocupações do dia a dia para nos conectarmos a algo transcendental, ou seja, que vai além das coisas da matéria, do aqui e do agora, para que os benfeitores amigos que nos acompanham a jornada possam aproveitar desse momento de tranquilidade, de reflexão, para incutir em nós o bom ânimo, a calma necessárias à condução da nossa vida, do nosso rumo aqui na Terra. Agradecemos a você que nos acompanha, que nos assiste, e desejamos a todos um bom momento de reflexão. Nesse momento, nós fomos convidados para conversar um pouquinho sobre o tema Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. Esse é o título de um dos textos que compõem um livro chamado Obras Póstumas. Ele tem esse nome porque Allan Kardec havia deixado uma série de escritos que não foram publicados a tempo antes da sua desencarnação, mas que estavam espalhados, esparsos, dentre as suas produções daquela época. Ainda não havia um corpo, havia um livro que pudesse abrigar a esse conteúdo, porém, os seus amigos, a sua esposa, após a sua desencarnação, o fizeram, nomeando esse livro como Obras Póstumas, ou seja, o livro depois em que o autor já havia falecido ou desencarnado. Existem vários textos muito importantes, muito elucidativos, então é um convite que a gente faz para que possamos estudar essa obra, tanto quanto nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tantas outras, que Obras Póstumas também possa ser um livro para as nossas preocupações, para as nossas reflexões. E esse tema que trata da influência perniciosa, ou seja, da má influência que as ideias materialistas exercem sobre nós, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas rotinas, pensamentos e hábitos, é um texto que fala em especial sobre essa influência nas artes, nas produções artísticas. É claro que isso serve para tudo, não apenas para a arte. A influência do materialismo sobre o pensamento humano não se restringe a um aspecto da vida. Ele está em tudo, porque uma vez que mexe na forma, na estrutura, como nós organizamos o nosso pensamento, a prioridade das coisas e a forma como nós agimos no mundo, é natural que isso, entre aspas, contamine a forma como a gente faz tudo aqui na Terra. Mas em se tratando das artes, nós gostaríamos então de aproveitar o texto de Obras Póstumas para trazer alguns pontos que nós consideramos importantes e também exemplificativos, já que isso diz respeito a tudo, não só às artes. E a gente acredita que ao falarmos das artes, nós temos um bom exemplo, um bom parâmetro para falar de muitas outras coisas que certamente cada um de vocês se identificará. O que nós percebemos da nossa época, mas isso não é de hoje, isso é de sempre, mas é natural que a gente fale da época que nós vivemos, porque é aquilo que nós conhecemos um pouco melhor, ou pelo menos acreditamos conhecer. Nós percebemos ao nosso redor, se não conosco mesmos, que as preocupações de ordem material, as questões do dia a dia, cotidianas, como a gente diria, da nossa alimentação, do nosso sono, do nosso trabalho, das relações familiares, dos compromissos sociais, enfim, nós percebemos que essas preocupações, via de regra, elas acabam tendo prioridade, elas acabam tendo uma ordem mais elevada de preocupações do que as
questões morais / espirituais. Quando a gente fala em moral, aqui nós não estamos falando de moralismo, nós não estamos falando de um conjunto de princípios estanque que precisa ser seguido como uma cartilha. A palavra moral na doutrina espírita ela tem mais de uma acepção e uma delas é justamente seu contraponto ao material. Então, aquilo que é moral significa dizer que é espiritual, que é da origem do ser. Não é fruto da matéria, não é consequência da matéria. Então, meus amigos, como nós percebemos isso, a gente vai tentar entender o porquê disso e quais os impactos. E que essa preocupação da matéria tendo prevalência, tendo mais importância do que as preocupações morais ou espirituais, acabam acarretando para o nosso dia a dia. É muito natural que ao reencarnarmos num mundo que é material, nós que esquecemos do nosso passado por um mecanismo providencial que nos dá a oportunidade de recomeçar e aprender coisas novas que a memória vívida do passado acabaria nos impedindo de realizar, é natural que nesse processo a gente também acabe tendo uma relação mais próxima, mais forte com a matéria. A matéria acaba exercendo uma influência muito grande sobre nós, uma vez que vivemos num mundo que é material e que tem demandas, exigências de toda a sorte. Durante todo o tempo, se nós formos somar rigorosamente o tempo que nós despendemos durante o dia cuidando apenas de coisas que são necessárias à nossa subsistência, à manutenção da nossa força física, à manutenção da saúde, nós vamos identificar certamente que a maior parte, ou a grande parte do dia, nós dedicamos a isso, à manutenção da nossa vida física. É claro que nós vamos identificando na nossa rotina e no nosso dia a dia formas de espiritualizarmos estas relações e esses hábitos, essas rotinas. O que isso significa dizer? Que nós vamos aproveitando todas as coisas pequenas do nosso dia para aprendizados que são muito maiores, aprendizados para o espírito, coisas que nos engrandecem, que nos tornam pessoas melhores, que nos colocam em oportunidade de servir e de sermos úteis aos nossos semelhantes. Mas, via de regra, nós estamos preocupados mesmo com a manutenção das questões físicas e materiais, econômicas e práticas da nossa vida e da nossa família. Então, isso é natural que seja assim, uma vez que nós acabamos nos envolvendo como alguém que vai a um parque de diversões e ao aproveitar ali dos brinquedos, das coisas que estão à disposição, acaba esquecendo dos seus problemas reais da vida, das coisas que realmente importam, porque ali naquele momento está muito distraído, está muito distraído com as coisas que o cercam. Então, mal comparando, somos nós ao reencarnarmos, nós nos distraímos com os nossos brinquedos do dia a dia, com as coisas que para nós ganham uma importância muito grande, ainda que elas não tenham tanta importância assim na maior parte das vezes. Porém, ao priorizarmos a matéria sobre a realidade espiritual, isso não muda apenas o nível de concentração, ou não trata apenas do quanto nós nos distraímos da vida. Isso certamente influencia a forma como nós fazemos as coisas, todas as coisas. E aqui, por exemplo, a forma como nós produzimos cultura e a arte. É natural que a arte acabe sendo uma representação daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A forma como nós enxergamos o mundo, ela se expressa através das artes. E nós identificamos, para tentar ilustrar o que tudo isso significa de fato para nós espíritas, na nossa visão de mundo, nós identificamos na Revista Espírita de março de 1869 uma mensagem, um texto psicografado, assinado pelo compositor italiano Rossini, aonde o autor, ao falar sobre a música, uma vez que ele era um grande compositor, ele define que a percepção da harmonia
ela é como que um sentido da alma. Aqui falando da harmonia que vai além da música. E ele vai explicar que o compositor, aquele que produz a música, ele é capaz de perceber estas harmonias superiores, é capaz de perceber a vida nas esferas superiores, dos espíritos bons, dos espíritos puros, é capaz de perceber essa harmonia e traduzi-la em notas musicais. Então é como se o compositor atuasse como um médium, na verdade é exatamente isso que ele faz, percebendo as esferas superiores da vida e traduzindo isso não como um texto, não como uma pintura, não como um relato, mas como uma música, em que a nota musical ela vai tentar traduzir a harmonia da ambiência aonde aquele compositor esteve, para perceber essa harmonia e transformá-la em música. E daí, claro, depois a gente vai ter que usar de instrumentos musicais que são materiais, nós vamos ter que contar com a percepção auditiva, que também é material, e cada degrau desses há uma perda de informação. Então é claro que a música que chega para nós, ela não é o retrato fiel daquilo que o compositor tentou expressar, mas que os instrumentos materiais não lhe permitem. Ainda assim, ele faz desse caminho, dessa percepção vertida em música, uma forma de prece, uma forma de atuar sobre a sensibilidade daquele que está ouvindo a música. Por quê? Porque nós estamos falando de alguma coisa que está além de nós, que está falando sobre a beleza da vida nas esferas superiores, que está tratando de questões que são, para nós, imperceptíveis na razão, na lógica, mas que tocam fundo aos nossos sentimentos e emoções, mesmo que a gente não perceba. Então, quando nós, por exemplo, ouvimos uma bela música e nos concentramos e ouvimos não só com os ouvidos, mas com o coração, ou seja, que nós absorvemos em essência aquilo que a musicalidade tenta expressar, isso pode trazer lágrimas, pode trazer comoção, pode mexer com os nossos sentimentos a ponto de nós nos sensibilizarmos de fato. E o objetivo realmente é esse. O objetivo é fazer isso, é mexer com a sensibilidade de quem ouve. É passar uma informação para aquele que está escutando a música. Isso é na forma como o Rossini vai nos traduzir as harmonias celestes vertidas nas harmonias musicais, nessa base melódica das notas musicais. Porém, se é verdade que isso acontece para um compositor que se eleva através do seu pensamento e da sua sensibilidade, também é verdade para os compositores ou para todos nós outros que também, ao vivenciarmos na vida material a única experiência, ou seja, ao vivermos na matéria a única forma de pensamento e de sentimento, e deixando de lado a possibilidade da existência de alguma coisa que seja além e diferente daquilo que nós vivemos na matéria, nós acabamos reproduzindo apenas aquilo que é reflexo da nossa vida na matéria. Então a harmonia que nós percebemos como compositor, como um artista, ou mesmo como uma pessoa comum tentando interpretar a vida, nós acabamos reproduzindo coisas que falam sobre isso, que falam sobre a vida na matéria, que falam sobre os conflitos, sobre a violência, sobre os problemas do dia a dia. E isso acaba sendo um ciclo que se retroalimenta, porque nós vamos produzir a música que não está falando das esferas celestes, está, pelo contrário, falando da esfera acanhada da vida material. E isso mexe também com a nossa sensibilidade, mas não como uma coisa boa, não como uma prece que nos eleva, mas como alguma coisa que reforça a nossa experiência material e faz com que nós tenhamos comportamentos reforçados pela matéria. Ou seja, ao invés de aproveitarmos das artes, da música,
para transcendermos a experiência material, nos elevarmos, percebermos alguma coisa além, na verdade isso acaba nos prendendo ainda mais nessa base material, reforçando os nossos preconceitos, reforçando os nossos desejos materiais, reforçando a própria experiência na matéria. Então esse é um ponto importante de nós identificarmos, porque qual a finalidade da arte então? Quando nós identificamos isso, isso vai ter um impacto sobre a forma como nós nos comportamos. Então, nós podemos identificar a arte como algo que está servindo para o nosso despertamento da nossa sensibilidade, para além das coisas materiais. Só que isso não é qualquer arte que produz. Então, o tipo de arte que nós consumimos, o tipo de música, o tipo de produção cinematográfica, enfim, o tipo de leitura das obras literárias, o conteúdo que nós consumimos para o nosso entretenimento, ele pode ter essa dupla função. Pode ser alguma coisa que nos prende no aqui e no agora, nos sufocando na experiência material, ou pode ser alguma coisa que nos eleva. Pode ser aquele momento do desafogo, aquele momento da nossa reflexão mais íntima, da nossa meditação. Pode servir para isso ou pode servir, como dissemos, para nos sufocar na experiência do momento, do aqui e do agora. Então a arte ela poderia servir para isso. Ela pode servir para isso, se nós assim o quisermos, se nós assim consumirmos uma arte que seja digna da experiência que nós queremos ter para além da matéria. As artes, elas nos ajudam, por exemplo, dado essa interação, essa via de mão dupla, ao mesmo tempo em que o artista percebe o ambiente e ele reproduz esse ambiente. Então é muito natural nós percebermos o próprio progresso da humanidade através das artes devido a isso. Porque elas refletem o tempo presente, aquele momento não só do pensamento corrente, aquilo que é comum, aquilo que as pessoas acham, pensam, acreditam, mas também aquilo que está mudando, porque o artista tem essa percepção e essa capacidade de identificar coisas que muitas vezes no dia a dia nós deixamos passar. Então as artes elas não só refletem o nosso tempo, mas elas também são bons indicadores das mudanças que o tempo está sofrendo. E foi assim com a arte grega, greco-romana, medieval, renascentista, moderna. Quando nós estudamos esses momentos históricos, nós vamos identificar que a mudança do pensamento, na organização social, política, ela teve reflexos também nas artes. E as artes também serviram como catalisador para essas mudanças. A gente vê sempre essa via de mão dupla. Isso nos ajuda a entender o tempo que nós estamos vivendo, pelo tipo de arte que nós estamos produzindo, porque elas reproduzem a nossa forma de ver o mundo, a forma como o ser humano interage no mundo e aquilo que está mudando na forma como ele se organiza política e socialmente, e por que não dizer espiritualmente. As nossas experiências elas são fotografadas, por assim dizer, pela arte, e isso nos ajuda a compreender um pouco melhor o momento que nós estamos vivendo. E como nós temos essa capacidade de escolhas entre o tipo de arte que nós vamos consumir, é justamente isso que nós gostaríamos de deixar aos nossos irmãos como reflexão. Agora que nós entendemos os mecanismos das artes, a que elas servem, que propósito elas têm, como que elas podem nos ajudar no despertamento da nossa sensibilidade, atuando inclusive como uma prece, a nossa escolha está em que tipo de arte, que tipo de conteúdo nós vamos consumir, uma vez que isso pode despertar em nós, estimular a nossa sensibilidade, como também pode despertar ou tocar em nós sentimentos de vulgaridade, coisas que vão nos prendendo cada vez mais na experiência material. É uma escolha que nós precisamos fazer, que na verdade fazemos todos os dias, ainda que inconscientemente. Quando nós nos deixamos levar de forma irrefletida sobre o que está acontecendo no mundo, isso é uma escolha. Quando nós nos posicionamos e de forma ativa pensamos no que é melhor para nós e escolhemos e decidimos, a gente faz isso também como uma decisão, como uma escolha. E aí cabe a cada um de nós escolher aquilo que entende que vai lhe fazer melhor. É
É isso, essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer, que possamos pensar para além do aqui e no agora e usar das artes, da música, da literatura como algo que possa transcender a nossa experiência e nos trazer esse bem-estar íntimo, moral, espiritual, que às vezes a gente nem percebe da onde e por que ele está vindo. E pode ser por uma experiência como essa, de uma boa música, de uma boa leitura, de um bom filme, de alguma coisa que possa mexer com a nossa sensibilidade e nos dar aquele refrigério para a alma aqui nesse mundo de provas e expiações. Nossa gratidão aos amigos e amigas que nos acompanharam, desejando mais uma vez que o Mestre e amigo Jesus possa tocar em nossos corações, trazendo-nos não só através dessa reflexão acanhada que fizemos, mas das experiências no nosso dia a dia, para que elas possam, mexendo com a nossa sensibilidade, mexendo com a forma como nós enxergamos o mundo, atuarmos cada vez mais e melhor para nos tornarmos criaturas mais completas, criaturas que não só compreendem o mundo, mas atuam no mundo para serem úteis e que com isso possam se transformar, se tornarem cada vez melhores. Muito obrigado e até a próxima.